Desculpe. Meus irmãos, que a graça e a paz de Deus estejam presentes em nossos corações. Amém. Hoje é um dia especial, o Dia das Mães. Eu quero nessa manhã falar sobre uma mãe chamada Joquebede, mas antes disso, quero dizer que sou uma pessoa privilegiada, pois tive em minha criação 3 mulheres muito presentes. Minha mãe Miticó, minha irmã Gabi e minha avó Rosilda, que já está na presença do Senhor. Elas me ensinaram desde pequeno a ter fé em Deus e a confiar nele. Há uma particularidade na minha família materna. Todas as mulheres oraram pelos seus cônjuges. Minha avó chegou a orar pela vida de meu avô durante 20 anos. Meu pai certa vez me disse que minha mãe chegou a orar pela sua salvação durante 8 anos. Eles começaram a namorar quando meu pai tinha 16 anos e minha mãe 15. E só lá no Japão, com 24 anos, ele aceitou a Cristo. Minha mãe sempre teve fé que Deus salvaria a vida de meu pai. E é justamente sobre fé e coragem que eu quero falar nesta manhã. O texto que eu vou ler é Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele conta a história de uma mãe cuja fé e a coragem são exemplos para nós. O tema desta mensagem é Joquebede, uma mãe de fé e coragem. Vamos ao texto. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um menino. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu durante 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é um dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Irmãos, há um dito popular que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas eu prefiro pensar que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Nós falamos muito sobre Moisés e sobre os milagres que Deus operou através de sua vida, mas às vezes esquecemos da grande mulher que o gerou. Joquebede era da tribo de Levi e foi uma das israelitas que nasceram no Egito no período da escravidão. Ela foi esposa de Amrão e mãe de 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. O nome Joquebede vem do hebraico Yoqueved e significa o Senhor é a glória. Quando Moisés nasceu, como lemos no texto, Joquebede o escondeu durante 3 meses. Na época, o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus, ao nascerem, deveriam ser lançados ao Nilo, para que o povo hebreu não se fortalecesse. Em um determinado momento, Joquebede percebeu que não conseguiria mais esconder o menino. Então ela preparou um cesto impermeável, colocou Moisés dentro e o deixou nas margens do rio. Essa atitude de Joquebede exigiu muita coragem e fé. Quantas mães vocês conhecem que iriam deixar seu bebê sozinho, mesmo que seja por alguns minutos? Definitivamente não são muitas. Eu mesmo estou tendo essa experiência com a Gabi e com o Dante. Lá em casa, a Gabi não deixa o Dante sozinho. E quando ela precisa fazer alguma coisa, ela pede que um de nós fique com ele, porque ele é um bebê e ainda não tem noção do perigo.
Joquebede não tinha ideia do que iria acontecer com Moisés enquanto ele estava naquele cesto, mas ela confiou que Deus iria vigiá-lo, protegê-lo e o levá-lo para um lugar seguro. Em muitas situações em nossas vidas, vão exigir de nós coragem e fé em Deus. E nos momentos em que nossos sonhos parecem ter morrido, devemos confiar em Deus. Quando confrontados com uma meta impossível, temos que confiar em Deus. Na ocasião em que nosso presente é tempestuoso e o nosso futuro parece sombrio, temos que confiar em Deus. Quando a filha de Faraó desceu ao rio para se lavar, avistou o cesto entre os juncos, na margem do rio, e pediu para uma de suas servas buscá-lo. Ao ver Moisés, ela teve compaixão dele, mesmo sabendo que ele era um dos hebreus. Miriam, a irmã de Moisés, a pedido de sua mãe, havia ficado observando o cesto, e quando viu que a princesa tinha pegado, logo ela se ofereceu para buscar uma mulher entre as hebreias que pudesse criá-lo. Então Miriam foi buscar Joquebede, e ela acabou sendo contratada para criar o próprio filho, até que ele crescesse. Quando eu leio este texto, uma das coisas que me chama a atenção é a coragem e a fé de Joquebede. Hoje, lamentavelmente, muitas mães não têm nem coragem para educar seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A mulher que educa seu filho é uma mulher sábia, e a mulher sábia é um dos pilares do casamento. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Basicamente, Joquebede sabia que não tinha como esconder mais aquela criança, então ela teve que agir, mas para agir, ela teve que ter coragem e fé. Vocês não acham que ela correu riscos? Claro que sim, e muitos. Quantas mães hoje correm risco pelos filhos e são capazes de fazer até o impossível por eles? Minha mãe, quando ela correu um grande risco ao ter nós três, porque três bebês dentro da barriga de uma mãe não é uma coisa fácil. E há um grande perigo na vida da mãe só para tê-los. Eu vejo a fé e a coragem que Joquebede demonstrou ao esconder seu filho dos soldados e colocá-lo num rio, em um cesto. Nos diz o texto que a filha de Faraó desceu ao rio para se lavar, e alguns podem até pensar que isso é coincidência, mas nós sabemos que para Deus não existe coincidência. Deus é Deus, bendito seja o nome do Senhor. O que vemos nesse texto era Deus cumprindo seu plano e recompensando a fé e a coragem de Joquebede. Toda vez que eu leio esse texto e reflito quando a minha fé está abalada, eu lembro das últimas palavras de minha avó, após a cirurgia. Ela olha para minha mãe e diz: amiga, Deus está no controle. Irmãos, Deus sempre está no controle de tudo, então tenhamos fé nele e coragem para dar o próximo passo. A atitude de Joquebede foi um exemplo de coragem e fé na providência e na soberania do Senhor. Tanto que ela foi citada, ainda que não nominalmente, na galeria dos heróis da fé, registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versos 23. O ato de esconder Moisés durante 3 meses, sem temer o decreto de Faraó, foi considerado pelo autor da epístola como uma evidente demonstração de fé. A minha oração é que o exemplo de coragem e fé de Joquebede esteja presente em cada mãe que aqui está. Que Deus nos abençoe. Feliz Dia das Mães.